Bom, nessa aula a gente vai criar o nosso menu lateral, porque para a gente acessar algumas opções, né, a gente tem que ter esse menu, acessar a nossa lista de veículos, lista de favoritos, poder fazer cadastro, lista de conversas. Então a gente vai usar esse menu lateral, chamado de drawer, para que a gente coloque essas opções, tá? Para que a gente tenha, assim, as informações do usuário, né? Aquele perfil do usuário, para que a gente tenha acesso também a essas informações e possa modificá-las. Para isso, vamos colocar aqui bem no home page, vamos colocar uma query para trazer aquele perfil do usuário, DD query, Supabase query. Vamos colocar aqui o profile, para a gente trazer um único rol, o perfil que o usuário está logado, o perfil do usuário logado, né? Então, vamos pegar aqui, user ID, ó, não é o ID da tabela, é o user ID, que é referente ao usuário autenticado, né? Tem que ser igual ao nosso Authenticate User, User ID. Tá? Então, com isso, a gente vai ter disponível aqueles dados do perfil dele, como foto, vamos olhar na tabela aqui, profile, ó, como nome, foto URL, tipo e user ID, para que a gente possa usar essas informações, né? Principalmente ali na nossa drawer, que a gente vai precisar, às vezes, quando dependendo do tipo do usuário, a gente vai permitir que ele cadastre um veículo ou não, né? Então a gente vai colocar essas opções lá. Então a gente precisa dessas informações. Então vamos colocar ela ali de forma mais simples na hora de carregar a página, tá? Para colocar a drawer, eu não tenho a opção direto no botão aqui. Eu tenho que vir aqui em cima, né, embaixo do build, da palavrinha build, e aí eu pesquiso aqui a palavrinha drawer. E aí você tem duas opções, né? Uma da esquerda e da direita, né? Eu vou colocar a drawer normal aqui, o nosso botão está na esquerda, e ela já vai abrir aqui, ó. Ela é uma página, né? Você constrói uma página, assim como se estivesse construindo uma página do app, tá? Então, se você abrir aqui a árvore de elementos, você vai ver que agora, eu vou minimizar aqui nossa primeira coluna, nós temos a drawer, tá? Então, nós vamos começar colocando alguns elementos aqui dentro. Primeira coisa, como a gente vai organizar, colocar tudo dentro de uma coluna, tá? Para facilitar. Aí eu vou organizar dentro de linhas o que eu precisar ficar gerenciando, né? Então, o que é interessante você pensar que a linha ela permite você redimensionar aqui os itens, colocar ele na esquerda, na direita e assim por diante. Então, facilita bastante você usar esse tipo de organização, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma foto. O usuário vai ter uma foto, né? Foto dele ali para aparecer no perfil. Então, a gente vai poder colocar ali essa opção. A gente também coloca a opção dele alterar essa foto dele ali. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma linha, colocar aqui um rol. Dentro desse rol, eu vou procurar aqui um circle image, uma imagem em formato de círculo, tá? Que vai ser o círculozinho do usuário ali. E eu vou colocar um tamanho, deixa eu ver se 80. Acho que 80 tá bom, tamanho bom ali. E como eu estou dentro do rol, eu consigo centralizar. Ó. Clico no alinhamento, centralizo ele ali, tá? E aqui eu vou adicionar um outro rol, que nesse outro rol eu vou colocar aquelas opções que nós colocamos antes, que para permitir trocar a foto. Vou colocar um ícone e vou colocar um texto, tá? E o ícone vai ser o ícone da foto, né? Vou colocar aqui, foto, e vou colocar o texto aqui, alterar foto. E a linha permite que a gente centralize. Vou colocar o texto como bold, chamar um pouco mais de atenção, e deixar aqui, certo? Então essa linha depois a gente vai colocar ação nela para poder clicar ali e trocar a foto do usuário. Talvez esse ícone eu possa até diminuir um pouquinho, vou colocar 18, pequenininho ali, ficar mais detalhe menor, né? E aqui a gente vai colocar depois para carregar a imagem também, tá? Aí as próximas informações que a gente vai ter, nós vamos adicionar aqui agora, mas depois vamos colocar uma opção para ela ficar oculta, tá? Que a gente vai ter o nome do usuário, mas vai ter uma opção de trocar esse nome do usuário. Então, nós vamos colocar uma linha que a gente vai colocar
duas informações, um texto agora e um ícone. Ícone aqui. Esse texto aqui, ele vai ser o nome do usuário. Nome do usuário, tá? E esse ícone aqui vai ser um botão de editar. Edit. Vou colocar a opção de editar aqui, pode ser essa aqui, tá? Colocar centralizado também. O nome do usuário a gente pode colocar ele tamanho maior, né? Vou colocar aqui 18. 18 fica muito grande. 16. Ficar como bold. E a gente vai dar uns espaços depois ali para melhorar isso, tá? O botão de editar, eu acho que eu vou colocar um maior um pouco para ficar mais fácil clicar. Vou voltar na linha, vou colocar um espaço de 12 entre eles, para clicar em cima do nome, tá? Então essa linha aqui, acho que dá para colocar um tamanho espaço maior, para ficar longe o nome do usuário da foto, para não atrapalhar até a editar ali. E depois daquela coluna, o primeiro rol também, a gente pode colocar um espaço, colocar 40 aqui, mas depois podemos colocar um espaço até maior. Depois a gente mostra como isso fica no celular para não aparecer naquela parte do celular que acaba sobrepondo, né? De alguns modelos de aparelho. Então aqui a gente pode deixar um espaço, depois a gente configura isso. Vamos clicar nesse rol aqui, vamos colocar um espaço de 8 entre aqueles ícones ali, para ficar legal. Então aqui vai aparecer o nome do usuário, a opção de editar, e vamos voltar na coluna aqui em cima de novo, vamos adicionar mais um novo rol. Dentro desse rol aqui, eu vou colocar um text field, tá? Text field. E vou colocar um button, que é para que a gente clique em editar o nome do usuário, ele apareça aqui e a gente possa trocar esse nome, né? Alterar esse nome, caso a gente precise, caso o usuário precise. Então esse TF aqui, vou colocar TF nome usuário, só para mudar o nome do text field. Aqui dentro eu coloco mudar o texto ali dentro para nome do usuário. Ok. Vou configurar a linha, colocar um espaço de 8 entre eles. O nosso TF, vamos deixar aquele padrão que a gente usa com a borda primária. Vamos procurar aqui a borda. Então a borda vai ser primária, tamanho 1. Deixar aquele padrão que a gente está usando lá. Tá? Depois a gente configura aqui os espaçamentos nas laterais, tá? Mas isso aqui vai ficar oculto, só vai aparecer quando a gente clicar no botão aqui de alterar o usuário, tá? Então, do mais, o resto vai ser todos seguindo esse mesmo padrão. E aí, embaixo agora, a gente vai colocar o nosso menu, tá? Então, o nosso menu, ele vai ser um menu que a gente vai usar containers para poder controlar a cor do fundo. Então, eu vou adicionar aqui, na verdade, em vez de adicionar uma linha, eu vou adicionar um container. Aí, dentro desse container, eu coloco uma linha, tá? Porque eu vou ter dentro dessa linha um ícone, icon e um texto. Vamos formatar um e depois a gente faz com os outros, tá? Então, nosso primeiro aqui, vamos trocar o ícone. Vamos procurar aqui um coração, heart. Vai ser o nosso favoritos. Lista de favoritos. Vou colocar aqui, para a gente ter acesso à lista de favoritos. Ok. O nosso container, a gente precisa colocar ele flexível e apagamos aqui para ele tomar conta de todo o espaço. E o tamanho dele podemos colocar o quê? 50 de tamanho, tá bom? O border radius, vamos colocar aqui uniforme, coloca 8 de border radius, ele fica arredondadinho ali, tá? Em questão de espaçamento, nós podemos colocar entre os itens, a gente pode colocar aqui 12 de espaçamento. E então vamos melhorar o espaçamento aqui. Vamos colocar no nosso ícone, vamos colocar um espaçamento na esquerda dele aqui, de 12, né? Podemos deixar ele mais espaçado, ficar mais bonitinho. E assim já tá ok. A lista de favoritos, vamos deixar ela bold.
como é menu, né? Fica mais bonitinho, lista de favoritos. Ótimo. Agora é só trabalhar no espaçamento. Esse aqui vai ser o nosso item de menu, tá? O nosso container, vamos colocar 12 de espaçamento ali no superior. E vamos trabalhar com espaçamento na lateral aqui de 12 também. 12 aqui, 12 aqui. Então nós temos o item de container, ó. Esse item, na verdade, acho que a gente pode colocar até um espaço maior para separar lá em cima, mas depois a gente corrige isso. Vamos duplicar eles aqui primeiro. É só o primeiro, né? Os outros podem manter o mesmo padrão. Vou colocar 20 aqui. Deixa 20. Melhorou, tá? Deixa 20 que aí não precisa mexer, vamos duplicar os outros, né? Só clicar aqui em cima do container. Você clica em cima dele, duplicar. E a gente vai duplicando esses containers aqui. Então, o primeiro é lista de favoritos, o segundo vai ser, vamos colocar aqui, cadê o texto? Vai ser as minhas conversas, que nós vamos fazer depois na parte da conversa do chat. Vamos trocar um ícone aqui, procurar chat, ver se acha alguma conversa. Legal, isso aqui. E vamos duplicar de novo. Clica no container, clica em duplicar. Próximo vai ser a parte de cadastrar veículo. Cadastrar veículos. Ou veículo, cadastrar veículo. E vamos colocar procurar carro aqui. Colocar carro. Colocar esse ícone aqui. Cadastrar veículo. E vamos duplicar de novo. Duplicar. O próximo vai ser você ver a lista. Vamos colocar aqui list para o ícone. Vamos colocar isso aqui. E vamos colocar o texto aqui, lista de veículos. Lembrando que esses dois menus aqui, eles só vão aparecer para quem é usuário garagista, quem vende carro, porque é quem vai cadastrar. Então, esses seriam os usuários administradores, né? Esses aqui vai aparecer para todo mundo. Então, se a gente quisesse, por exemplo, até alterar a cor de fundo desse container, deixar ele diferenciado para o usuário, né, saber que é diferente, né? Vou colocar aqui, deixa eu colocar esse amarelinho aqui. Warning vai ser somente para quem é administrador. Clico no container, trocar aqui, escolher um padrãozinho warning ali. Testar se isso faz sentido aqui no tema escuro. Tá ok, ó, tá fazendo sentido. As cores estão invertendo certinho. Vamos só terminar de organizar então esses itens aqui. Isso aqui tá feinho, né? Tem que melhorar essa linha aqui. Vamos voltar nessa linha. Vamos colocar 12 aqui também. 12. Embora ela vai ser dinâmica, né? Vai aparecer e vai sumir. É bom a gente deixar ela bonitinha também. Tá? Colocar 8 de espaço ali para frente. Tá, ok. Então, ó, essa lista ela vai ter uma visualização que é chamada de visualização dinâmica, né? Que ela vai aparecer escondida e só vai ser visualizada quando clicar no botão de editar. Para isso acontecer, a gente vai criar uma variável na página e essa variável vai ser do tipo verdadeiro e falso, né? Para visualizar isso aqui. Tá? Então a gente pode fazer variáveis globais e variáveis de página. No nosso caso é só uma variável da página, que é a página inicial, que a gente vai vir aqui ó, no lado esquerdo, add field, e colocar aqui show, show edit. Vou colocar esse nome aqui, mostrar edit. E vamos escolher aqui tipo boolean. Isso. Inicial field, vamos colocar um valor inicial. A gente vai ter que começar com o valor inicial, a gente vai ter que definir esse valor, porque senão ela vai começar com o valor padrão do Flutterflow, que às vezes a gente não consegue determinar qual que é. Então a gente clica em confirmar aqui, e a gente pode adicionar essa parte de valor padrão, né? Na hora que carrega a página. Então na hora que carrega essa página, a gente pode definir, que é clicando aqui no, clica fora, né? Clica fora dos itens aqui, nessa parte cinza. E aí você vem aqui na parte de ações, clica DD Action. Então você vai adicionar um action e aqui você vai ver, ó, tá on page load. Vou clicar no open aqui para ficar mais fácil. Então você tá na ação de on page load e aqui a gente vai colocar uma ação.
Que ação que a gente vai colocar? A gente vai colocar um state management, né, ou seja, um gerenciar o estado, e fazer um update page state, que é atualizar uma variável da página. Então a gente clica aqui a DD Field, vai mostrar todas as variáveis que a gente tem, no caso só uma, né? Só o show edit. Então clica nela e a gente vai setar um valor que é o valor falso. Então toda vez que eu recarregar essa página, ela define o valor como falso para essa variável. Tá? Então quando a gente clicar no botão lá para editar, aí ela define o true. Então que é isso que a gente vai fazer agora para poder tornar aquele campo dinâmico. Tá? Então eu vou clicar no botão que eu vou clicar aqui de editar e vou clicar aqui em adicionar um action para ele, um DD action. E assim que eu clicar, eu vou também gerenciar o estado, né? State Management. Vou fazer um update page state. Vou selecionar o campo e vou selecionar o campo show edit, que é o nosso campo, set value. E agora o valor que eu vou escolher vai ser o valor true. Beleza, mas e qual que é o valor daquele campo? Né? Ele vai mostrar o campo, mas vai mostrar o campo vazio. Então, na sequência, eu vou abrir aqui, ó. Na sequência que a gente tornou o campo visível, a gente faz o seguinte. A gente vem aqui no nosso action, adiciona uma action nova, e a gente vai fazer um set form field, que ou seja, vamos pegar aquele campo lá do formulário e vamos colocar o dado atual do usuário, que é aquele dado que a gente carrega. Eu vou voltar aqui. A gente carrega toda vez no homepage, que é o profile do usuário que traz o nome dele. Então, eu vou voltar aqui, voltar nas nossas ações, aqui. Então, eu vou colocar um set form field, né? Colocar aqui set form, vai aparecer aqui uma opção já, set form field. Ou seja, vou definir um valor para aquele campo de formulário. No nosso caso, nós só temos o nome de usuário lá na nossa draw, vou clicar nele aqui, e ele vai pedir qual que é o valor. O valor, quando eu clicar aqui, eu já vai aparecer para mim o profile role, que é aquela consulta que eu acabei de mostrar, né? Então a gente clica nela aqui e pega o nome do usuário. Então, eu torno o campo visível e coloco o valor atual do nome do usuário dentro do campo para mim poder editar. Então, beleza. Então, quando isso executar, eu vou clicar aqui, vai mostrar aqui o nome do usuário, tá? O button, nós esquecemos de salvar ali o nome, né? Colocar salvar. Trocar aqui, salvar. Trocar o título do botão. Então, no button, eu vou colocar uma ação agora. Clicar aqui. Vou clicar em abrir aqui, fica mais fácil. Um tap. E aí eu vou colocar uma ação para que quando eu clicar nesse botão, eu vou ter que atualizar aquele campo lá da tabela do usuário, que é o nome, com essa informação que eu coloquei ali agora. Então eu vou clicar em ADD Action, vou fazer um backend database, supabase, e a opção agora é update, não é insert, porque eu já tenho o registro lá, então tem que só fazer um update. Update role, que campo que eu vou, que tabela que eu vou atualizar? Vou atualizar o profile, que é o perfil do usuário, e esse profile que eu vou atualizar, ele tem que ter uma associação com alguém, né? Tipo, não vou fazer um update sem where, que a gente fala, né? Atualizar todo mundo com o mesmo campo. Tem que ser alguém específico. E que esse alguém eu vou procurar aqui, que ele tem que ter o ID dessa tabela, tem que ser exatamente igual ao o ID desse profile role que nós buscamos aqui no início, tá? Então, tem que ser esse cara que nós vamos atualizar, que é o profile do usuário que nós já carregamos antes. Tá, e qual campo você vai atualizar? Então, aqui no set fields, nós vamos selecionar que nós vamos atualizar somente o nome, tá? E da onde vem esse nome? Vem lá do text field, que está no widget state, tf, nome de usuário. Então, clica ali, TF, nome de usuário. Tá ok. Então, com isso, ó, nós já vamos atualizar lá no banco ao clicar no botão, tá? E aí, o próximo passo seria a gente tornar o campo, aquele campo ali, invisível novamente, né? Eu já atualizei, automaticamente ele já vai mostrar o campo lá atualizado, então posso sumir com aquele formulário ali. Então, eu venho aqui, State Management, Update Page State, adiciono o show edit aqui e set opção falso. Deixo padrão ali que ele vai esconder aquele campo, tá? E para que as informações sejam carregadas e mostrada a informação atualizada, aqui aqui no Flutterflow eu tenho a opção que posso fazer um refresh no Supabase. Então eu digito aqui, ó, refresh, ele vai fazer uma requisição, uma atualização de uma requisição, e nós vamos escolher aquela requisição que está lá em cima da homepage. Ó. Se eu fechar aqui,
eu vou ver que a homepage está aquela query que nós fazemos no profile. Então, eu quero atualizar ela, porque é ela que traz o nome do usuário e vai fazer com que esse nome seja atualizado aqui na nossa Drawer, tá? Então, eu vou botar aqui no botão, vou selecionar, então, aquela requisição ali, tá? Mando esperar pelo resultado. Tá ok, deixa padrão aqui. Então, com isso, quando eu clicar em salvar, ele vai lá, salva e recarrega o dado para mostrar a informação nova atualizada aqui, tá? Como nós temos a lista de favoritos, ó, vamos colocar uma ação aqui em cima do nosso container, já aproveitar aqui na nossa Draw, e vamos clicar aqui e vamos adicionar um action, navigate to, lista de favoritos. Já deixamos pronto aqui, navegação para a nossa lista de favoritos. E agora, por último, na nossa drawer, só faltou a gente colocar o botão de sair, tá? Faltou um botãozinho, acabei esquecendo de ver ele naquela hora. Vamos minimizar aqui, vamos na nossa drawer, vamos na coluna principal aqui, vamos add um botão e vamos colocar esse botão aqui, que é um botão de sair, que é para você fazer o logout, né? Para você deslogar do seu aplicativo. Nós não temos nenhuma opção assim. Então, se eu quero sair para entrar com outro usuário, ainda não tem essa opção disponível. Aí você acaba ficando preso na sessão. Isso é muito simples de fazer, é só adicionar o botão. Podemos até colocar um ícone nele, né? Ficar bonitinho. Cadê o ícone? Colocar aqui logout. Colocar esse ícone aqui. Sair. Vou aumentar o tamanho do botão. Cadê? Procurar aqui o widget. Deixar com 200. E vou colocar um padding grande aqui no botão aqui. Vou colocar 60. Deixar ele bem aqui abaixo, né? Dos demais. E aí, como ação, vou clicar no botão. Vou clicar lá DD Action. Clica aqui em The Action e vou clicar na parte de autenticação, né? E vou fazer a questão do logout. Então, eu posso clicar aqui, ó, digitar, né? Logout para pesquisar, que tá aqui, ó, Supabase Authentication, logout. Simplesmente isso, tá? E não automaticamente ele vai navegar para a página que a gente colocou como a página inicial, que é a página login, porque ele não vai estar com a sessão aberta, tá? Então é simples, simples, simples colocar a parte de login aqui. Para finalizar nossa drawer, então agora só falta mudar a nossa foto. Então, para carregar a foto, a gente vai ter que, primeiramente, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente faz aqui no usuário, né? Então, nós vamos clicar na nossa imagem, nós vamos buscar, vamos deixar essa imagem padrão aqui, mas nós vamos clicar aqui, nós vamos buscar essa foto lá do nosso Profile Hall, que é onde ela se encontra mesmo. Então, vamos colocar aqui Profile Hall, clico aqui de novo, vou colocar aqui os valores padrão aqui, colar aqui. Tá? Só que aí, quando eu clicar aqui nessa linha para carregar a foto, ela vai carregar a foto, vai definir a foto lá no nosso profile, atualizar a foto lá, o URL, e recarregar de novo a query para poder mostrar essa foto nova. Tá? Então, vou fazer dessa forma aqui. Clica aqui no Action, vou mandar The Action, vou abrir aqui para ficar mais fácil. Vou pesquisar aqui o Upload Save Media. Vou pedir para pegar na galeria. O tipo de upload é Supabase, aí tem que colocar as mesmas informações de bucket, né? A gente viu lá, voltando lá no bucket, você tem que colocar o garagem, app e o bucket e a pasta imagens. Se você quiser criar outras, né, pode, né? Garagem, app, criar uma pasta para cada coisa, né? Então, uma cada categoria, uma pasta para cada categoria, uma pasta para o profile do usuário, que é à vontade, né? Para organizar isso depois. Aqui, né, simplesmente isso, não vou permitir múltiplas imagens, aqui é só uma mesmo, só do perfil do usuário. Então, depois que ele carregou isso aqui, ele vai retornar para mim a URL, que é que ele salvou a imagem lá no bucket. Então, aí eu tenho que fazer um back-end database, né, vim aqui no Supabase, vou fazer um update role, igual a gente fez com o nome, né, vou atualizar o profile, preciso associar o profile ao usuário, né, então o ID do profile tem que ser igual ao nosso Profile Role ID, associar com o usuário, com o profile do usuário que a gente carrega. E aqui no Set Fields, agora eu vou atualizar somente o Photo URL.
tá? Porque é o que a foto que a gente carregou ali. Então vem aqui no Widget State, procura aqui o Upload File URL, que é o que a gente acabou de carregar aqui, tá? Então isso é suficiente para carregar a mídia no bucket, devolve a URL. Pega a URL, atualiza lá o meu profile com essa URL, tá? E aqui a gente faz aquele refresh novamente no refresh database para ele recarregar e mostrar essa imagem para a gente lá, tá? E vamos ver o que está dando de errinho aqui. Ah, tá. No refresh database que tem que escolher, né? Home page view. Isso. A gente quer fazer o refresh da query que traz o profile. Pronto, clique em fechar e tá ok. Podemos fazer o teste agora e verificar se está tudo funcionando. Vamos clicar aqui, já expirou essa sessão. Vamos clicar em testar e deixar carregar. Vamos dar uma pausinha aqui, quando terminar eu volto. Ó, retornando aqui, então abriu a página, nossa página, né? Então, ó, não abre, não está abrindo a nossa drawer, porque faltou colocar ação para abrir o nosso menu lateral, tá? Então vamos aqui na nossa página inicial, como que eu fecho isso aqui, né? Então clica aqui na opção de propriedades, e aí você tem a opção de esconder e editar a drawer, né? Então você pode ficar abrindo e fechando às vezes conforme você está editando aqui. Faltou colocar no botão essa ação que abre aquela drawer ali que faz o que a gente fez ali manualmente, né? Então clica aqui, under the action, só pesquisar aqui drawer, que você tem a opção aqui, ó, interaction, interactions, aí você clica em drawer, e aí você tem algumas opções, né? Então, no caso, a gente abrir da esquerda, abrir a drawer, né? Open drawer, que é a nossa opção que nós usamos ali, tá? Então, a gente pode clicar aqui, volta lá no nosso menu, instante reload, clica aqui para carregar rapidão e tá. Bom, o que aconteceu é assim, estava dando uma olhada aqui, a gente esqueceu na parte inicial, na parte da autenticação, a gente não colocou a opção de criar o nome, então ele não está, de certa forma, ele não está criando o profile na hora que você faz o login, tá? Então, o que a gente pode fazer para corrigir isso? Vir aqui e adicionar um campo. Então, vamos voltar aqui lá na nossa página de autenticação e corrigir isso. Vamos aqui nos nossos campos e vamos duplicar esse e-mail create. Vamos duplicar ele e vamos colocar ele como nome create. Opa, nome create. Isso. Vamos voltar lá no campo do profile e ver qual mais informações a gente poderia colocar. Nome, foto. A gente pode colocar uma foto padrão, não precisa colocar ali. O tipo do usuário também coloca um tipo padrão. E o user ID que a gente pega do usuário autenticado. Então tá já. Vamos voltar lá. Qual nome é suficiente? Eu vou clicar nome create. Deixa eu trocar ali e-mail para nome completo. Tá? Deixar aqui como um campo obrigatório para ele colocar para cadastrar a conta. E aí a gente vai ter que mudar um pouquinho agora também aqui na parte de criação de conta. Vou abrir aqui, porque não basta só criar a conta. Quando eu criar a conta, eu vou ter, ele já vai criar a conta e ele já faz a autenticação. Só que eu preciso, além disso, né, preciso criar aquela tabela também de profile, porque a gente não é a opção que a gente tem de fazer isso agora no início. Então a gente vai clicar aqui, add action, e a gente vai fazer um back-end database aqui, supabase, e vamos em insert role. E vamos escolher a tabela de profile. Então ele vai carregar o profile vazio, nulo, sem dados nenhum. A gente não vai ter como alterar essa informação. E aí a gente vai definir os campos, né? Então que campo que a gente vai definir lá? Vamos definir o nome que a gente puxou ali, criou aquele text field. Vamos puxar daqui do Wiki State e vamos colocar aqui o nosso nome create. Vamos puxar as outras informações aqui, que é o foto URL. Vamos colocar uma foto padrão. Colocar aqui usuário, foto image. Vamos pegar uma foto de usuário aqui. Abrir imagem nova aba.
Ok. Vou pegar esse que tem um finalzinho PNG, sabe que é a imagem. Vou pegar esse aqui de exemplo, tá? Então, aqui no dashboard, vamos colocar uma imagem qualquer, né? Só para ter uma foto padrão lá no nosso banco. Para quando criar qualquer usuário, ele carrega essa foto padrão. Pode escolher aí com o tempo uma melhor. E aí, vamos colocar um novo campo aqui. Vamos colocar o ID e o create a gente não define, isso é automático do banco, tá? O tipo vai ser sempre o tipo 1, que é o usuário padrão, e a gente faz, por enquanto pode fazer manualmente, quando é administrador, vai lá e define, né? Que aí seria, digamos, os usuários pagos nas garagens, né? Que vão colocar isso. E o user ID é a partir do momento que eu fiz a autenticação, eu já tenho esse user ID, né? Então eu vou puxar ele aqui do usuário autenticado, authenticate user ID. Às vezes é bom a gente colocar entre esses dois aqui um delayzinho para dar tempo do banco, né, criar e retornar essa autenticação dentro da sessão do, do app, para que na hora que eu pegue esse ID, ele já esteja na sessão. Então é bom a gente clicar aqui antes, coloca aqui uma DDX e digita aqui, ó, wait, né? Wait, que ele vai aparecer essa opção que é o wait delay. Aí deixa o padrão 1 segundo. Então deixa 1 segundo de intervalo aqui. Se der algum erro, eu coloco um tempo maior, mas aparentemente 1 segundo é suficiente, tá? Que aí ele tem tempo de carregar a sessão e você conseguir pegar o ID aqui. Então com isso a gente já vai conseguir melhorar aquela parte nossa inicial lá, tá? Vamos voltar lá no nosso app, vamos fazer um instante reload e vamos sair da sessão e vamos criar com uma conta nova. Esperar ele carregar aqui. Vamos abrir a nossa drawer e vamos clicar e vamos sair. A gente vai criar uma nova. Vou colocar aqui professor Benevide, bene, arroba, flutterflow.com. Como não está validando e-mail, aqui vai aceitar qualquer e-mail, tá? Então aqui a senha, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repete a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E criar conta. Duplicar o campo lá, pode ser que ele pegou. Vamos só conferir aqui, tá? Vamos criar conta. Vamos ver nação, vamos ver criar conta. Se ele não pegou, isso aqui, ó. Quando a gente duplicou lá, ele pegou o e-mail field, ele mudou para o nome create. Vamos aqui, e-mail create, password field, password create, password confirm create. Agora ok. Por isso que estava dando erro. Então não era o e-mail e sim, como duplicou aqui, ele acabou pegando o primeiro. E a gente não alterou isso, tá? Então vamos voltar aqui, ter que reiniciar a sessão de novo para ele carregar essas alterações. Essas mudanças, né? Às vezes deixa alguns errinhos pelo caminho. Então vamos aqui de novo. Colocar aqui, arroba. O problema não era o e-mail, né? O problema era que o campo estava errado. Ainda bem que ele validou. Criar conta. Agora ele vai criar a conta certinho. Carregou todos os anúncios, né? Que tem ali, igual carregava no outro usuário. Vamos abrir a drawer. Você viu que carregou a imagem padrão, ó. Não carregou o nome do usuário, porque é aquele que a gente falei que a gente tinha esquecido de carregar. E nós também não colocamos aqui a visibilidade condicional. Por isso também está mostrando aqui. Nós vamos corrigir isso agora. Mas quando eu clicar aqui, ó, você vai ver que ele vai mostrar o campo que ele carregou lá. Tá? Então tá funcionando. Só vamos alterar esses detalhezinhos agora ali. Vamos voltar aqui. Vamos voltar na nossa homepage. Clica em Edit Drawer. E aí a gente vai selecionar essa linha aqui, ó. Clica nessa linha, nesse rol, que tem esses itens. E a gente vai ter que vir no lado direito em Conditional e habilitar isso, tá? E esse Conditional, ele vai estar ligado com uma variável da nossa página que nós criamos. PageState, que é o ShowEdit, tá? Então agora sim, nós fizemos esse vínculo, agora sim, ela só vai aparecer conforme o valor dessa variável aqui, tá? E o nome do usuário, que a gente tinha colocado só o texto, a gente vai trocar aqui, ó, deixar ele dinâmico, puxando do Profile Role nome. Né? Coloca o valor padrão aqui, nome do usuário, nome do
usuário. Pronto, que agora tem o valor dinâmico que a gente não tinha colocado antes. Clica aqui, PP de garagem, vamos fazer um instante reload novamente. Ele está carregando. Ótimo, vamos testar. Olha só, agora apareceu o nome de usuário. Vamos clicar em editar. Professor Benevide Félix. Vamos salvar. Ele já atualiza e já some o campo, como a gente esperava. A gente vai querer trocar foto. Vamos pegar uma foto aqui. Carregar uma foto qualquer. E ele também já carrega e atualiza a foto, porque ele faz novamente uma quebra, tá? Então, tudo funcionando corretamente. Vamos verificar nosso link para a lista de favoritos. Vamos clicar aqui, tá indo para a página de favoritos, ó. Voltando para cá, se eu favoritar o item aqui, voltar, ele vai mostrar a minha lista de favoritos com os itens. Então, tudo funcionando corretamente. Joia? Vamos dar sequência então no nosso projeto.